amigos, como estão? Sejam bem-vindos novamente às nossas plataformas virtuais. Eu sou Melissa Garcia e eu vim conversar um pouco com vocês hoje sobre uma passagem de um livro de Joana de Ângeles que me chamou muita atenção. Da última vez que eu gravei um vídeo, né? O vídeo era sobre falar como ter uma boa morte. E aí, dentro dos estudos de morte, teve uma frase que ficou na minha cabeça esse tempo todo, que é falando que o oposto da morte não é a vida, o oposto da morte é o renascimento. E aí ela desenvolve explicando o que é a vida para o espiritismo e para o espiritualismo, né? De um modo geral, dessa continuidade infinita de tempo do que se entende por vida, né? No meio espírita, a vida ela é vivida ora encarnada e ora num processo em que nós estamos desencarnados, né? Então, assim, isso tudo compreende a vida, né? A gente que entende a morte como o fim da vida, mas a morte é o fim da vida no campo da vida orgânica, né? Porque no campo da consciência, enquanto seres de consciência plena, de consciência expandida, de consciência contínua, né? Seres pensantes, nós continuamos a viver, só que estaremos vivendo num plano que é o plano extrafísico, né? Num plano liberto desse corpo cheio de limitações e de desafios que agora nós estamos habitando, né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu comecei a pensar nesse processo de renascimento. Procurei algo para conversar sobre o renascimento e achei muito sobre vida. Então, depois de gravar alguns vídeos sobre morte, hoje eu resolvi conversar um pouco, afinal, sobre o que é vida, tá? E eu vou continuar usando Joana de Ângeles nesse processo, né? E aí, o primeiro livro que eu vou usar, o nome dele é Vida. Vida, Desafios e Soluções, o nome desse livro. E aí, o primeiro capítulo dele é falando sobre vida, tá? Falando primeiro sobre a definição do que é essa vida, né? E aí ela começa dizendo que os bons dicionaristas definem a vida como um conjunto de propriedades e qualidades, graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos e da matéria bruta, se mantêm em contínua atividade, manifestada em funções orgânicas, tais como o metabolismo, o crescimento, a reação a estímulos, a adaptação ao meio e a reprodução. Então, assim, ela fala que pelos dicionários a vida ela é descrita na forma dessa vida orgânica, que é como nós normalmente falamos de vida, né? A gente fala da vida como sendo esse espaço em que a gente está encarnado, né? E do espaço extrafísico como morte, né? E é interessante ter essa perspectiva, vez que o espiritismo não pensa dessa forma, né? Não nos mostra isso. O espiritismo fala de uma vida eterna, né? E aí ela continua dizendo que esse conceito, portanto, sobre a vida, varia de acordo com a corrente de pensamento filosófico, e ela vai trazer algumas correntes desde a Idade Média para embasar isso, ou do comportamento científico do momento cultural em que se está, em se considerando que cada um apoia a sua visão em torno dela mediante das próprias bases de sustentação cultural e temporal, né? Então, esse conceito de vida, inclusive, é visto de várias formas diferentes. Aí ela vai dizer assim, lá em Santo Agostinho, né, ele considerava filosoficamente muito simples a vida, né? Como a nutrição, o crescimento e a depauperação, tendo por causa um princípio que traria em si o seu próprio fim, que ele denominava como enteléquia, tá? Enteléquia é um princípio que existe desde Aristóteles, que vai falar que a vida é a realização plena e completa de uma tendência, tá? É uma potencialidade, uma finalidade natural. Então, é como se a vida tivesse um fim próprio, entende? E aí ele que vai falar de Claude Bernard, que na mesma época considerava impossível definir a vida,
por ser inacessível e abstrata. E aí a gente vai falar um pouco dessa impossibilidade de definição, afinal, do que é vida, dado a nossa limitação, né? Nesse momento estamos conversando entre nós, somos seres encarnados num planeta que é um planeta intermediário, né? Não é um planeta propriamente primitivo, mas é um planeta de provas e expiações que está se tornando, que está se desenvolvendo para chegar a uma constituição de um planeta de regeneração. Mas ainda somos seres, né, em processo de provas e expiações, ainda somos seres que estamos aprendendo nesse planeta, né? E aí, nessa perspectiva, muitos dos conceitos aos quais nós procuramos saber, nós tentamos nos aprofundar, né, não nos é dado cabível compreender, porque nós não temos fundamentação para isso, né? Nós não temos desenvolvimento para compreender algumas coisas. E aí, esse filósofo já dizia isso, que é impossível de definir a vida em si, porque ela é inacessível e ela é abstrata. Então, se a gente pensar a vida sobre a perspectiva do espiritismo, de fato, acessá-la em sua plenitude ensejaria ou levaria a gente a entender a vida no plano extrafísico também. E nós não temos ferramentas de intercâmbio fácil, compreende? A gente faz isso através do que a gente está fazendo agora, através das leituras, né, psicografadas, já que alguns dos nossos amigos espirituais se propõem como missão a virem se comunicar com os médiuns que são psicográficos, tal qual Chico Xavier fez brilhantemente, Divaldo também o faz até hoje. Então, a vir e a se propor a dar esses ensinamentos do mundo extrafísico para que nós possamos entender melhor, né? Já que ora habitamos aqui e ora habitamos lá, né? E aí ela vai dizer o seguinte, que o espiritualismo parte da realidade de um ser transcendente que a criou e mantém, fazendo uma ligação direta à compreensão de Deus, né, de um ser supremo, facultando-lhe um desdobramento infinito em quantidade e qualidade, que se direciona para o rumo da perfeição. E aí a gente está falando agora de uma finalidade dessa vida, essa vida sendo vivida de forma infinita, tanto em quantidades quanto em qualidade, e tendo por finalidade direcionar-se ao rumo da perfeição, tal qual descrito lá no Livro dos Espíritos, que nós nascemos, né, e nós nos desenvolvemos em prol de sermos espíritos perfeitos, de um dia sermos espíritos perfeitos. E aí tem tudo a ver com a compreensão dessa vida eterna, né? E aí, por fim, vai dizer assim, a vida, no entanto, é Deus. E por isso, ainda difícil, se não impossível de ser compreendida plenamente. Além das suas manifestações que fazem parte do processo da realidade dos seres, procedendo-lhes ao surgimento na forma material e sobrevivendo-lhes à decomposição cadavérica, ou seja, a vida ela vem de muito antes do que a gente entende como o nascimento terreno, ou como Joana de Ângeles tinha dito na frase que me inquietou, o renascimento de cada um de nós. Ela começa muito antes disso e ela vai para muito depois dessa decomposição do corpo físico que nós chamamos aqui de morte. A vida é muito maior. É muito maior. E hoje eu escolhi falar de vida porque nós temos falado muito sobre morte. Nós estamos num momento de tempo histórico em que a morte perpassa por nós, assim, por nossa existência de um jeito muito intenso. E é importante a gente pensar na morte ou tentar pensar na morte de uma forma mais suave, como sendo uma parte da vida. Eu tinha pensado em fazer um vídeo exatamente sobre esse processo do renascimento. E aí eu me vi diante da não compreensão ainda, né,
do que é afinal a vida, sabe? E eu escolhi falar primeiro sobre vida. Escolhi falar sobre o desafio de viver esse pedaço do encarne, né, do período desse renascimento até a decomposição do corpo físico, até o desenlace que nós vamos ter logo mais, o desafio de viver esse pedaço, entendendo ele como uma parte da vida apenas, né? Como nós não temos a lembrança propriamente dita das nossas vidas pretéritas, então, assim, a gente tem medo do porvir. Só que nós estamos num processo de desencarne, reencarne, desencarne, reencarne, há muitas existências. E quanto mais cedo nós conseguimos nos compreender enquanto espíritos, enquanto seres imortais, enquanto seres que somos plenos de consciência, e uma consciência que ela transpassa as barreiras do campo físico, mais fácil será lidar com essas agruras, com essas angústias, com essas dificuldades relacionadas a essa decomposição física, né? A esse pequeno intervalo de desligamento que tanto nos assombra, que tanto nos inquieta, que tanto nos incomoda. Então eu preparei esse vídeo hoje para convidar vocês a pensar na vida, a pensar nessa vida vivida no campo físico, mas a pensar na vida de vocês como um todo, na vida de vocês eterna. Principalmente porque, dependendo de como a gente vive aqui, que é o que a gente disse lá no outro vídeo, né, sobre como ter uma boa morte, é que nós vamos colher melhores frutos para essa continuidade dessa vida eterna, dessa vida infinita que nós temos pela frente e das muitas outras encarnações que nós vamos precisar ter até desenvolver para essa finalidade, né, que foi falada anteriormente, para essa finalidade de perfeição, tal qual nos é exposto lá no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, né? Então, sejam bem-vindos à vida física e extrafísica. E o convite de hoje é para pensar em vocês assim, enquanto espíritos, enquanto seres eternos, e pensar na vida. Que vida é essa que vocês querem para a eternidade, né? Plena de consciência, que assim seja, plena de consciência. Então fiquem em paz e até o próximo vídeo. Um beijo.